O México está repleto de cartéis e grupos criminosos que compõem cada grupo, todos os quais estão dispostos a fazer o que for preciso para afirmar o domínio sobre seus rivais, mesmo que isso signifique ir para a guerra. Vamos ver detalhes arrepiantes de um cartel declarando guerra a outro, e o que levou à guerra e as ameaças horripilantes desencadeadas neste vídeo. Um vídeo arrepiante surgiu lançando luz sobre o conflito crescente entre dois poderosos cartéis do México. O vídeo capturado sobre a capa sombria fornece um vislumbre angustiante do confronto entre Jalisco Nova Geração, CJNG, e seu rival El Migueladas, também conhecido como Miguel Ángel Gallegos Godoy. O vídeo começa com uma exibição ameaçadora de poder, com um grande número de pistoleiros fortemente armados leais a Alejandro Carranza Ramírez, também conhecido como Chito Cano, do CJNG. Em uma demonstração de força, o clima é tenso, e é evidente que não se trata de uma mera disputa territorial, mas de uma guerra completa. À medida que o vídeo se desenrola, o CJNG usa essa plataforma para expor El Migueladas e as supostas atividades criminosas de sua gangue. O porta-voz do CJNG, cuja identidade permanece oculta, se dirige apaixonadamente à câmera, detalhando as atrocidades cometidas por El Migueladas e seus associados. As ameaças emitidas pelo CJNG são assustadoras, deixando sem dúvida sua determinação em querer eliminar seu rival. However, they want to paint us as the worst of the bad guys. We won't harm anyone except for those that deserve it. If you deserve it, you better hide, because we will come with all we got. O vídeo serve como um grito de guerra para as pessoas, instigando elas a unir forças com o CJNG em sua luta contra El Migueladas, expondo a natureza implacável do conflito do cartel em andamento, onde as palavras são apoiadas por ações mortais. O papel estratégico do CJNG nesta guerra é evidente, com Chito Cano liderando o ataque contra seu cartel rival. Com sua presença e influência de comando, o Chito Cano desempenha um papel estratégico na operação de CJNG, na luta contra Miguel Ángel Gallegos, também conhecido como El Migueladas. Chefe Chito, conhecido por sua liderança e crueldade, conquistou a reputação de uma força formidável dentro do CJNG. Seu envolvimento nas atividades do cartel se estende além do vídeo, pois ele tem sido fundamental na expansão de seu território e na consolidação de seu poder. Com seus seguidores leais e extensão de rede, chefe Chito Cano tornou-se uma figura-chave na busca do cartel pelo domínio na região. As implicações desse choque entre o CJNG e El Migueladas já são de longo alcance. O México, assolado pela violência do cartel, provavelmente testemunhará uma escalada de sangue e caos. A luta pelo poder entre esses dois cartéis tem o potencial de remodelar a paisagem criminosa, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Enquanto o vídeo continua a circular, serve como lembrete gritante da realidade brutal enfrentada pelo povo do México. As ameaças emitidas pelo CJNG são um testamento arrepiante, até onde eles estão dispostos a ir para estabelecer seu domínio. O destino de El Migueladas está pendurado na balança, e as repercussões deste confronto, sem dúvida, reverberarão por todo o país. À medida que o conflito se intensifica, as decisões estratégicas e táticas do chefe Chito, sem dúvidas, moldarão o resultado da guerra. Sua capacidade de reunir apoiadores, coordenar operações e manobrar cartéis rivais será crucial na determinação de sucesso do CJNG em sua missão de eliminar El Migueladas e sua gangue. No vídeo arrepiante, testemunhamos uma dramática declaração de guerra pelo notório cartel Jalisco Nova Geração contra o seu rival El Migueladas. O vídeo, que enviou ondas de choque pelo submundo do crime, mostra a confiança descarada do CJNG enquanto eles reúnem seus pistoleiros fortemente armados em apoio ao seu líder Alejandro Carranza Ramírez, também conhecido como Chito Cano. A mensagem do CJNG é clara: eles estão respondendo ao chamado das pessoas que se cansaram de El Migueladas e sua gangue. Este vídeo serve como um lembrete gritante da realidade brutal do conflito de cartéis em andamento no México, onde ameaças online e atos de violência são muito comuns. Para entender completamente a gravidade dessa declaração de guerra, devemos primeiro mergulhar na história do conflito do cartel no México.
Desde a guerra de Felipe Calderón, que foi iniciada em 2006 contra os cartéis mexicanos, o país foi assolado por uma onda de violência e derramamento de sangue. O conflito armado entre os cartéis de guerra atingiu níveis sem precedentes, com cada grupo disputando o controle de rotas e territórios lucrativos do comércio ilegal. O cartel Jalisco Nova Geração, conhecido como CJNG, emergiu como uma das organizações criminosas mais poderosas e implacáveis do México, liderado por seu enigmático líder, Nemesio Ceguera Cervantes, também conhecido como El Mencho. O CJNG rapidamente expandiu sua influência, desafiando o domínio de outros cartéis. Do outro lado do conflito está Miguel Ángel Gallegos Godoy, também conhecido como El Migueladas. Uma vez que o membro do CJNG, El Migueladas, quebrou para formar sua própria organização criminosa buscando estabelecer seu próprio poder e controle na região, a rivalidade entre o CJNG e El Migueladas vem aumentando há anos. Alimentada por uma sede de controle e poder, o lucrativo comércio de drogas de ambos os lados se envolveu em atos brutais de violência, deixando um rastro de destruição. O CJNG, com seus vastos recursos e pistoleiros fortemente armados, foi implacável em sua busca pelo domínio. El Migueladas, por outro lado, provou ser um adversário formidável, com seguidores leais e uma reputação de crueldade. Este vídeo arrepiante serve como um lembrete gritante da contínua luta entre esses dois cartéis poderosos. Mostra a confiança descarada do CJNG, pois eles emitem um aviso direto a El Migueladas, declarando sua intenção de eliminá-lo. Ao contrário das ameaças vazias feitas por alguns, o CJNG é notório por seguir com suas intenções, e seu histórico de violência e brutalidade está bem documentado, não deixando dúvidas de que significa um negócio. Miguel Ángel Galos, também conhecido como El Migueladas, pode não ser um nome familiar como outros chefes do crime infames, mas seus crimes de vida e posição no mundo do crime organizado são verdadeiramente chocantes. Miguel Ángel Galos nasceu em uma família humilde em Copales, localizado no município de La Cana, no coração de Michoacán. Crescendo nessa região conhecida por sua herança agrícola, Galos parecia destinado a uma vida na agricultura. No entanto, suas ambições o levaram por um caminho mais sombrio. Enquanto se apresentava externamente como um fazendeiro próspero, Galos estava secretamente estabelecendo sua presença no mundo do crime organizado. Por meio de astúcia e engano, ele conseguiu construir um império criminoso bem debaixo do nariz das autoridades. A ascensão de Galos ao poder veio em um momento em que os Cavaleiros Templários, uma notória organização criminosa, dominavam Michoacán. Acredita-se que ele era um ex-aliado de José Manuel Melis durante a era do grupo de autodefesa, e tinha conexões com Henrique Kik, um dos líderes dos Cavaleiros Templários e o rei do crime dos laboratórios de metanfetamina. Antes de El Migueladas havia Latuta, o ex-líder dos Cavaleiros Templários que governou Michoacán com um punho de ferro. Latuta governou os Cavaleiros Templários com um código ético estreito, que deveria ser obedecido por todos os membros do cartel. O código desenvolvido por Latuta foi escrito em um pequeno livro que era dado a cada membro do cartel. Após alguns anos liderando o cartel, Latuta e outros membros do cartel foram presos em fevereiro de 2015, pondo fim ao seu reinado brutal. A prisão de Latuta deu a Galos a oportunidade de assumir o controle. Com suas conexões com indivíduos poderosos, incluindo políticos, Galos manobrou seu caminho para a posição superior dos Cavaleiros Templários, tornando-se um dos chefes da máfia mais protegidos e guardados da região. Mas, como Galos conseguiu ficar escondido por tanto tempo, seu método era simples, mas eficaz. Em vez de se envolver diretamente em atividades criminosas, ele usava terceiros para realizar seus negócios, o que lhe permitiu manter uma fachada discreta, como um legítimo empresário, enquanto seu império criminoso prosperava nos bastidores. As atividades criminosas de Galos são vastas e chocantes, do tráfico de drogas à extorsão, sequestro e lavagem de dinheiro. Seu alcance se estende por toda a sua rede. Suas conexões com políticos poderosos e indivíduos em posições de autoridade permitiram que ele operasse com impunidade, evitando a captura e o processo por anos. Relatórios federais até indicaram que Galos financiou campanhas para governadores, prefeitos e legisladores, solidificando suas conexões com a esfera política. Essa rede de apoio e proteção permitiu que ele operasse com impunidade, alimentando ainda mais sua ascensão ao poder. O uso de terceiros garantiu que o método de operação de Galos fosse envolto em segredo. Ele poderia dar ordens e estabelecer novos negócios por meio deste network, dificultando as autoridades vinculadas diretamente às suas atividades criminosas. Essa natureza indescritível, combinada com suas conexões poderosas, permitiu que Galo ficasse escondido e evitasse a captura por um longo período de tempo.
solidificando sua reputação como uma das figuras mais discretas e influentes do mundo do crime organizado. A ascensão de Galus ao poder foi marcada por suas conexões com indivíduos influentes, incluindo políticos, e sua capacidade de financiar campanhas para governadores, prefeitos e legisladores. Essa rede de apoio e proteção permitiu que ele operasse com impunidade, evitando a captura e solidificando sua posição como um poderoso chefe da máfia. O método de Galus de operar por trás da cena tornou difícil para as autoridades vinculá-lo diretamente às suas atividades criminosas. Essa natureza indescritível, combinada com suas conexões poderosas, permitiu-lhe ficar escondido e manter o controle sobre vastos territórios. A violência e a extorsão associadas ao império criminoso de Galus tiveram um impacto profundo na região, causando medo e perturbação entre a população local. Lojas, farmácias e veículos foram incendiados, e as empresas foram forçadas a fechar devido às taxas de extorsão impostas por seu grupo criminoso. O nome de Galus veio pela primeira vez à tona em 2014, quando o pároco de Apartzigan o denunciou como mafioso. O padre também alegou que Galus estava sendo protegido pelo governo estadual e por pessoas em poderes superiores. Galus permaneceu escondido pelo próximo ano até que a senadora Maria Luísa Calderón o apontou como um ex-membro dos Cavaleiros Templários e o sucessor de Latuta. No entanto, não foi até 2018 que seu nome foi oficialmente mencionado ao futuro secretário de Segurança Federal, Alfonso Durazo. Durazo soube do apelido El Migueladas de mulheres locais que alegavam que ele tinha ligações com Kiki Plar, um ex-líder do cartel dos Cavaleiros Templários. Outro grupo de pessoas que identificaram Galus eram proprietários de empresas, produtores e comerciantes que estavam cansados das taxas impostas por ele e por sua gangue. Embora seu nome tivesse se tornado conhecido do público, apreender Galus permaneceu uma dificuldade até que o CJND liberou seu vídeo. O CJND emergiu como uma facção emergente do cartel Milênio, liderado pelo notório traficante Nemésio Zegueira Cervantes, também conhecido como El Mencho. A ascensão de ao poder começou em 2009, quando anunciou sua presença ao mundo de maneira assustadora. Naquele ano, o CJND enviou ondas de choque pelo México, entregando uma mensagem horrível, acompanhada por 3 corpos sem vida. Esta exibição macabra serviu como uma declaração de sua chegada e marcou o início de seu reinado de terror. O CJND não perdeu tempo em se estabelecer como uma força a ser reconhecida no submundo do crime. O CJND ganhou notoriedade por seu envolvimento em uma ampla gama de atividades criminosas, que o tornam o cartel mais perigoso do tráfico de drogas do México. No centro de suas operações está o tráfico de drogas com o cartel, controlando vastas redes que se estendem por todo o México, América Central, Estados Unidos, Austrália, América do Sul e Europa. Seu alcance é verdadeiramente global, mas o tráfico de drogas é apenas a ponta do iceberg para o CJND. O cartel está profundamente envolvido no tráfico de armas, tráfico de seres humanos, assassinato, sequestro e lavagem de dinheiro. Seu império criminoso se estende muito além do tráfico de drogas, permitindo-lhes acumular imenso poder e riqueza. O CJND tem uma história de recorrer à violência extrema para manter o controle e eliminar os rivais. Eles foram responsáveis por inúmeros massacres e assassinatos, deixando um rastro de derramamento de sangue em seu caminho. Em 2011 e 2012, o cartel realizou massacres brutais em Veracruz e Guadalajara, visando não apenas membros de cartéis rivais, mas também civis inocentes pegos no fogo cruzado. Sua audácia não conhece limites, e em 2015 se lançou um ataque descarado às forças de segurança em Jalisco, envolvendo-se em um feroz tiroteio que mostrou seu poder de fogo e determinação. Este confronto com as autoridades demonstrou sua disposição de enfrentar até mesmo as forças mais poderosas que estão em seu caminho. As táticas violentas do CJND se estenderam além das fronteiras do México. Em um chocante ato de terrorismo, o cartel bombardeou o consulado americano em Guadalajara, em 2018. Esse ataque descarado enviou ondas de choque por todo o México e nos Estados Unidos, destacando a capacidade do CJND de atingir o coração de seus inimigos. A história do CJND é marcada por massacres e assassinatos contra ambos, membros de cartéis rivais e civis inocentes. Seu audacioso ataque às forças de segurança em Jalisco em 2015 e o bombardeio do consulado americano em 2018
mostram sua disposição de enfrentar até mesmo os mais poderosos adversários. Os esforços para combater o CJNG foram prejudicados pela corrupção policial e pela militarização do cartel. O governo mexicano enfrentou desafios para recrutar e reter policiais, enquanto as comunidades recorreram ao vigilantismo para se protegerem. As alianças do CJNG com outros criminosos e os conflitos em curso com cartéis rivais solidificaram ainda mais sua posição como uma grande ameaça criminosa. Apesar dos esforços das agências de aplicação da lei, o poder e influência do CJNG continuaram a representar desafios significativos para a segurança nacional do México. As atividades do cartel instilam medo e instabilidade, tornando-se uma força a ser reconhecida. Já que o CJNG continua solto, a batalha contra esse perigoso crime persiste. O confronto de CJNG e almigueladas não seria o primeiro confronto de cartéis no México. Ao longo da história, os cartéis mexicanos se envolveram em violentas guerras pelo controle sobre as rotas e territórios do tráfico de drogas, desde as infames batalhas entre o cartel de Sinaloa e o cartel do Golfo, até o conflito em curso entre o CJNG e o cartel de Sinaloa. A guerra às drogas mexicana deixou um rastro de devastação e derramamento de sangue. As origens e a história dos cartéis de drogas mexicanos podem ser rastreadas até a ascensão do cartel de Guadalajara na década de 80, fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, também conhecido como El Padrino ou o Poderoso Chefão. Esse cartel lançou as bases para o comércio de drogas no México e preparou o terreno para os conflitos violentos que se seguiram. No início dos anos 80, Félix Gallardo estabeleceu uma infraestrutura de tráfico de maconha, que mais tarde serviria como um elo crucial para a cocaína baseada na Colômbia. Com a demanda por drogas disparando nos Estados Unidos, Félix Gallardo viu uma oportunidade de expandir suas operações e capitalizar no lucrativo mercado. Sob a liderança de Félix Gallardo, o cartel de Guadalajara tornou-se uma força poderosa no comércio de drogas mexicano. Eles controlavam as principais rotas de contrabando e estabeleceram alianças com outras organizações criminosas, incluindo o cartel colombiano de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Essa parceria permitiu que o cartel de Guadalajara tivesse acesso a grandes quantidades de cocaína e solidificasse sua posição como o principal ator no comércio internacional. No entanto, o reinado do cartel de Guadalajara não foi incontestável. À medida que seu poder e influência cresciam, emergiam rivalidades e tensões dentro da organização. E em 1985, uma série de eventos desencadearia uma reação em cadeia que mudaria para sempre o cenário do comércio de drogas mexicano. Um dos momentos cruciais da história dos cartéis de drogas mexicano foi o assassinato do agente da DEA Enrique Kiki Camarena, em fevereiro de 1985. Camarena estava investigando as operações do cartel de Guadalajara e estava prestes a descobrir informações cruciais. Sua tortura e assassinato brutais enviaram ondas de choque através das comunidades de aplicação da lei e provocaram uma repressão maciça aos cartéis. As consequências do assassinato de Camarena levaram a uma luta de poder dentro do cartel de Guadalajara. Os principais tenentes Félix Gallardo e Néstor Fonseca Carrillo, também conhecido como Dom Neto, e Rafael Caro Quinteiro, procuravam preencher o vazio deixado pela prisão de seu líder. Essa luta interna pelo poder acabou levando à fragmentação do cartel de Guadalajara em organizações menores e mais independentes. Uma das ramificações mais significativas do cartel de Guadalajara foi o cartel de Sinaloa, liderado por Joaquim El Chapo. Liderado por Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo. El Chapo, o ex-protegido de Félix Gallardo, rapidamente subiu nas fileiras e se estabeleceu como uma figura formidável no comércio de drogas mexicano. Sob a liderança de El Chapo, o cartel de Sinaloa se tornou um dos cartéis mais poderosos e influentes do México. A ascensão do cartel de Sinaloa ao poder foi marcada por uma série de conflitos violentos com cartéis rivais. Um dos confrontos mais notáveis foi a guerra entre o cartel de Sinaloa e o cartel do Golfo, que controlava as principais rotas de contrabando ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México. A batalha pelo controle sobre essas rotas lucrativas resultou em uma onda de violência e derramamento de sangue, com ambos os cartéis recorrendo a medidas extremas para afirmar seu domínio. O CJNG ganhou sua reputação como o cartel mais perigoso do México, por meio de suas batalhas implacáveis contra cartéis rivais. Um dos seus adversários mais formidáveis é o cartel de Sinaloa, também conhecido como a Organização Guzmán Zambada. As táticas agressivas e a disposição do CJNG de usar violência extrema os diferenciam dos outros cartéis, tornando-os uma força formidável. O confronto entre o CJNG e seu maior rival, o cartel de Sinaloa, se intensificou nos últimos anos, resultando em uma onda de violência e derramamento de sangue em todo o México.
Ambos os cartéis estão envolvidos em uma batalha brutal pelo controle sobre as rotas e territórios do tráfico de drogas, levando a um número significativo de vítimas. A violência atingiu seu pico em 2016, quando o CJND lançou uma série de ataques contra o cartel de Sinaloa, incluindo a emboscada e captura do filho de El Chapo, Iván Arquivaldo Guzmán López, em Culiacán. O governo mexicano tem feito esforços para combater os cartéis e restaurar a paz no país. Operações como Segurança Michoacán e Operação Segura Veracruz foram lançadas para desmantelar operações criminosas e restaurar a segurança nas regiões afetadas. No entanto, os cartéis continuam a operar e exercer sua influência, representando um desafio significativo para as agências de aplicação da lei mexicana. A guerra às drogas no México é um conflito complexo e contínuo, que teve consequências devastadoras para o país e seu povo. A violência e a brutalidades associadas aos cartéis ceifaram milhares de vidas e deixaram um rastro de destruição. Os esforços do governo para desmantelar os cartéis e restaurar a paz foram prejudicados pela corrupção nas forças de segurança e pela influência profundamente enraizada dos cartéis. O CJND e o cartel de Sinaloa se envolveram em vários confrontos em diversos estados do México, incluindo Michoacán, Chiapas e Zacatecas. Esses confrontos tiveram um impacto profundo na violência do tráfico de drogas e na segurança geral dessas regiões. Para entender a intensa rivalidade entre o CJND e o cartel de Sinaloa, é preciso mergulhar em suas origens históricas e nos eventos que moldaram seu relacionamento tumultuado. Ambos os cartéis desempenham papéis significativos no comércio de drogas mexicano, mas seus caminhos foram marcados por violência, lutas pelo poder e uma busca implacável por domínio. O CJND procurou desafiar o domínio do cartel de Sinaloa e de outras organizações rivais, com uma reputação de violência extrema e disposição para confrontar qualquer um que estivesse em seu caminho. A rivalidade entre o CJND e o cartel de Sinaloa pode ser rastreada até seus interesses conflitantes e disputas territoriais. À medida que ambos os cartéis buscam expandir suas operações e controlar o tráfico de drogas, confronto entre seus membros tornaram-se inevitáveis. Esses confrontos ocorreram em vários estados do México, deixando um rastro de derramamento de sangue e destruição. Um dos confrontos mais notáveis entre o CJND e o cartel de Sinaloa aconteceu em Michoacán, um estado localizado na costa do Pacífico do México. A batalha pelo controle das rotas de tráfico de drogas nesta região tem sido particularmente feroz, com ambos os cartéis disputando domínio. A violência atingiu níveis sem precedentes. Quando o CJND e o cartel de Sinaloa lutaram pela supremacia, resultaram em uma onda de assassinatos, desaparecimento e terror entre a população. Em Chiapas, um estado no sul do México, a rivalidade entre o CJND e o cartel de Sinaloa também se manifestou em uma série de confrontos violentos. Esta região tem sido um local estratégico para o tráfico de drogas, devido à sua proximidade com a América Central e suas vastas áreas de florestas densas, que fornecem esconderijos ideais para as operações do cartel. Zacatecas, um estado no centro-norte do México, também tem sido um campo de batalha para o CJND e o cartel de Sinaloa. Esta região é conhecida por sua localização estratégica ao longo das principais rotas do tráfico de drogas, tornando-se um ativo valioso para qualquer cartel que busque expandir suas operações. O CJND e o cartel de Sinaloa se envolveram em batalhas ferozes pelo controle deste território, resultando em uma onda de violência e instabilidade. Os confrontos entre o CJND e o cartel de Sinaloa tiveram consequências de longo alcance, não só para os próprios cartéis, mas também para as comunidades apanhadas no fogo cruzado. As táticas de violência e intimidação empregadas por ambos os lados deixaram um impacto duradouro nas regiões onde operam, com civis inocentes pagando o preço por essa rivalidade mortal. O estado de Michoacán testemunhou um confronto brutal entre o CJND e o cartel de Sinaloa, que transformou a região em um foco de violência e derramamento de sangue. Michoacán está situado entre os estados de Jalisco e Michoacán, na costa do Pacífico do México, e é um dos menores estados do país. Mas sua localização estratégica o tornou um território marcado por organizações criminosas. O recente aumento na contagem de corpos é um testemunho sombrio da batalha pelo controle entre esses dois poderosos cartéis. O conflito começou quando uma página do Facebook, supostamente pertencente ao cartel de Sinaloa, anunciou uma operação de limpeza em Chiapas, com o objetivo de eliminar seus inimigos, o CJND. Eles não recuaram e retalharam ferozmente, levando a um ciclo de violência que engolfou o estado. A luta ocorreu principalmente em Manzanillo, o maior porto da costa oeste do México. Esta localização estratégica o torna um centro crucial para operações de contrabando de drogas.
com os cartéis disputando o controle das lucrativas rotas comerciais. O avanço do cartel de Sinaloa para o sudoeste inclui Chiapas, que é impulsionado por seu desejo de expandir seu controle sobre a produção de drogas e contrabando, com outros cartéis enfraquecidos ou inexistentes. O cartel de Sinaloa vê este como um momento oportuno para prender novos territórios. No entanto, o CJNG não está disposto a abrir mão de seu poder facilmente. Como um dos cartéis mais poderosos do México, e eles estão determinados a defender seu território e manter seu domínio no tráfico de drogas. O embate entre CJNG e o cartel de Sinaloa em Chiapas marca um ponto de virada significativo na guerra às drogas mexicana. Pode ser a primeira guerra aberta entre esses grandes cartéis mexicanos, com Chiapas servindo como um campo de batalha inicial em um conflito muito maior. A escalada da violência e os jogadores envolvidos sugerem uma ameaça muito maior do que o derramamento de sangue localizado. A batalha pelo controle sobre as rotas de drogas de Chiapas e a importância estratégica do ponto de Manzanillo transformou este pequeno estado em um campo de batalha perigoso e mortal. Dentro de algumas semanas, a violência aumentou a um ritmo alarmante. Mais de 3.000 residentes da fronteira Comalapa, um município ao norte da fronteira com a Guatemala, foram forçados a fugir de suas casas e buscar segurança do fogo cruzado. Tragicamente, pelo menos 60 vidas foram perdidas em um período muito curto de tempo. As notícias foram inundadas com história de deslocamentos e assassinatos, pintando um quadro sombrio da situação no terreno. Mas o que exatamente estava alimentando esse rápido aumento da violência? A mídia social foi um burburinho com vídeos chocantes de veículos de cartel fortemente blindados, conhecido como tanques do narcotráfico, patrulhando as ruas de fronteira de Comalapa. Esses veículos intimidantes serviram como lembrete arrepiante do poder e da audácia dessas facções criminosas. De acordo com Javier Olivia Posada, professor de Ciências Políticas da Universidade Nacional Autônoma do México, as atividades criminosas nessa parte do México, especialmente o tráfico de drogas e o contrabando de pessoas, são de natureza transnacional. Ele afirmou que a violência testemunhada era um resultado direto desses grupos criminosos disputando o controle sobre essas rotas lucrativas e estratégicas. Com sua conveniente localização ao longo de uma importante rota transnacional de tráfico e contrabando, a área tornou-se um foco de atividade criminosa. À medida que dezenas de milhares de imigrantes da América Central cruzaram a fronteira entre Guatemala e México a cada ano, muitos passam por fronteira com Comalapa, tornando-se um ponto estratégico para o fluxo de drogas e armas dessas organizações criminosas. Elas circulam livremente através de um trecho de 80 quilômetros de território fronteiriço, fazendo fronteira com a Comalapa. O cartel de Sinaloa há muito tempo usou essa rede de cidades fronteiriças como centro de transbordo de cocaína, mas o CJNG agora está tentando contestar seu domínio. Fronteira Comalapa tornou-se um campo de batalha, com o controle do CJNG nas áreas próximas à fronteira, enquanto o cartel de Sinaloa opera nas regiões montanhosas do norte. A luta pelo controle sobre esta área estratégica intensificou-se à medida que ambos os cartéis diversificam seus métodos de transporte para atividades legais. À medida que a violência aumenta, é importante entender que os confrontos não são incidentes isolados. Eles fazem parte de uma tendência mais ampla de grupos criminosos mexicanos que expandem suas operações na Guatemala, formando alianças e fechando acordos com rede de drogas locais e funcionários corruptos. Este intenso conflito tem sido fermentado há anos, com os principais grupos criminosos do México disputando o domínio. De acordo com os especialistas, as atividades criminosas nessa parte do México, especialmente o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o contrabando de pessoas, são de natureza transnacional. Foi confirmada que a parte do México ao lado da Guatemala, especialmente a parte centro-sul de Chiapas, é um centro de atividades criminosas transnacionais, especialmente tráfico de drogas, tráfico de armas e contrabando de pessoas. Esses criminosos exploram a fronteira mais pobre entre o México e a Guatemala, usando Chiapas como um centro estratégico para suas operações ilícitas. À medida que dezenas de milhares de imigrantes da América Central cruzam a fronteira entre Guatemala e México a cada ano, muitos passam por fronteira com Comalapa, um ponto-chave de trânsito. De lá, eles são levados por caminhos de montanha para La Angostura, um reservatório artificial, e continuam sua jornada para o norte de barco ou por estrada. O cartel de Sinaloa utiliza muito essa rede de cidades fronteiriças como um centro de transbordo de cocaína.
mas o CJND agora está desafiando sua fortaleza. A luta pelo controle desta área estratégica é acirrada, pois ambos os cartéis buscam diversificar seus métodos de transporte para as atividades ilegais. As rotas que saem de fronteira com Malapa tornaram-se um campo de batalha, com o controle do CJND perto da fronteira, enquanto o cartel de Sinaloa opera nas regiões montanhosas do norte. Apesar da longa e porosa fronteira, essas organizações criminosas estão lutando incansavelmente pelo controle desse valioso território. As rotas que saem da fronteira com Malapa não apenas facilitam o tráfico de drogas, mas também fornecem caminhos para outras atividades ilícitas. A violência do cartel no estado causou imenso sofrimento, com milhares de pessoas deslocadas de suas casas. As comunidades outrora pacíficas de fronteira com Malapa e áreas vizinhas foram destruídas pelos confrontos do CJND e o cartel de Sinaloa. As famílias foram forçadas a fugir, deixando para trás suas casas e meio de subsistência. A perda de vidas e o deslocamento de milhares criaram uma crise humanitária na região. Surgiram revelações sobre oficiais corruptos ajudando o CJND no tráfico de cocaína através da Guatemala em 2017. Além disso, os Estados Unidos recentemente indiciaram Ana Gabriela Rubio Zatarain, que supostamente dirigiu uma rede internacional de corretores que procuram comprar precursores químicos usados para fazer fentanil em nome dos Chapito, os filhos de Joaquim Guzmán. Essas revelações destacaram até que ponto os grupos criminosos mexicanos conseguem expandir suas operações e estabelecer alianças na Guatemala. O CJND fechou acordos com rede de drogas locais e oficiais do exército corruptos para transportar carregamentos de drogas por terra e mar para o México. Essa expansão inclui a formação de alianças conhecidas como gangues de drogas guatemaltecas, como os Ruitas, que eram anteriormente alinhados com o cartel de Sinaloa. O avanço do CJND na Guatemala e sua contestação ao reduto do cartel de Sinaloa alimentou a violência em Chiapas. Enquanto esses grupos criminosos lutam pelo controle das rotas lucrativas de tráfico de drogas e contrabando de pessoas, o impacto nas comunidades locais e na região como um todo é devastador. Embora o CJND seja famoso por derrubar seus rivais, o destino de Almencho ainda não é conhecido. Ele poderia eventualmente encontrar seu fim nas mãos do brutal cartel ou nas mãos do governo. No entanto, é importante notar que essas guerras de cartéis sempre terminam na morte de muitos cidadãos.